Conversor de torque. A partir de agora, como uma introdução da entrada da potência nas caixas de transmissão automática, a gente vai analisar a presença de um conversor de torque entre o volante do motor, então aqui o volante do motor ficaria desse lado aqui, e a caixa de transmissão com o eixo piloto aqui, desse lado aqui. Então o conversor de torque, basicamente, ele é um componente, é um sistema com 3 componentes. Então a gente tem aqui a turbina, eu vou colocar já da forma correta aqui. Então a turbina desse lado aqui, a bomba, uma bomba hidráulica e o estator. Então o objetivo aqui do conversor de torque é fazer a transferência de potência do lado do motor, do volante do motor, para a caixa de transmissão, para o eixo piloto, através de um fluido. Então esse fluido seria um óleo em que ele seria pressurizado pela bomba. Então a bomba está desse lado aqui, ele seria pressurizado pela bomba, a bomba gira na mesma rotação do volante. Esse fluido então passaria para a turbina, aciona a turbina, então a energia adquirida aqui pela bomba seria transferida para a turbina e depois ele volta e passa por esse elemento aqui denominado estator e retorna para a bomba. Depois continua esse ciclo aqui. Só essa é uma forma construtiva. Vocês vão reparar que a bomba, na verdade, ele está mais perto da caixa de transmissão. Então, esse elemento aqui, na realidade, da bomba, ele é parafusado diretamente no volante de inércia do motor. Enquanto que o eixo piloto, aqui na caixa de transmissão, o eixo piloto ele passaria, essa aqui é uma tampa que tem não existiria na realidade. O eixo piloto passaria aqui pelo centro na entrada aqui da bomba, passaria por esse vão aqui, centro aqui do estator, e ficaria ligado aqui a turbina. Então, essa seria a passagem do torque. Ele viria aqui do volante, entraria na bomba, da bomba ele passaria via fluido para a turbina, da turbina para o eixo piloto, saindo aqui entrando no eixo piloto da caixa de transmissão. A montagem então, do conversor de torque sobre o volante de inércia seria, aqui a figura está invertida em relação ao desenho anterior. Então ficaria aqui o volante do motor, sobre ele seria parafusado a carcaça lá do conversor de torque. Essa carcaça aqui estaria ligado diretamente à bomba, que ele chamou aqui de impeller, o pump. E a turbina estaria ligando aqui na caixa de transmissão via o eixo piloto. Então o eixo piloto ele entraria aqui pelo centro do conjunto e aí ele giraria, iria transferir ou receber o torque via um cubo aqui, a partir do eixo estriado dele, e esse cubo estaria ligado aqui ao turbina. O estator é um elemento que depois a gente vai ver com mais detalhes. Ele é responsável por redirecionar o fluido na hora que esse fluido sai da turbina e volta para a bomba. Então, ele tem um papel importante de manter uma eficiência mais alta aqui do conjunto. Então, a ideia aqui do estator é que se sem o estator o fluido iria retornar diretamente aqui da turbina para a bomba, e essa direção aqui do fluido ele serviria de forma mais simplificada como se fosse um freio em relação à bomba. Isso faria com que o sistema perdesse bastante eficiência, principalmente em altas velocidades. Então o estator aqui ele tem essa função aqui de redirecionar o fluido e fazer com que essa eficiência aqui permaneça mais alta, ou crescente, em relação
a um sistema sem estator. Então, essa é a função dele que depois a gente vai ver nas equações matemáticas. Então só aqui para enxergar, então o volante do motor está desse lado aqui. A gente teria aqui, já está no inglês aqui, mas seria então de novo bomba. Esse lado aqui é a turbina. E depois esse lado aqui o estator. Agora, de novo, algumas ilustrações aqui do conjunto. Então, de novo aqui, o volante do motor, então a carcaça aqui do conversor de torque, a bomba ela gira com a mesma rotação da carcaça e do volante de inércia do motor, então ele sempre tem a mesma rotação do motor. O estator aqui, que também é denominado de roda de reação, pois a gente vai ver na matemática por que é chamado de reação, e a turbina aqui ligado diretamente ao eixo piloto para a saída do torque. Então esse seria o fluxo aqui da potência, que seria da bomba para a turbina e depois o estator voltando para a bomba. Muitas vezes nos diagramas, da mesma forma como a gente trabalhava nas planetárias, como ele é simétrico aqui em relação ao eixo de rotação central aqui, então vários dos desenhos, das ilustrações, ele pode indicar somente uma metade dela aqui e não indicar a outra metade de baixo aqui, pela simetria dela. Então, o fluxo de potência aqui seria o torque, a potência ou torque aqui do motor sendo transferido via inércia do fluido da bomba para a turbina e saindo aqui pelo eixo piloto. Esse fluido aqui, depois que ele perde, ou ele transfere a energia para o eixo piloto, para a turbina eixo piloto, então ele vai ser redirecionado aqui pelo estator. Esse estator que ele tem esse nome estator, porque ele fica estacionário em relação à rotação dos outros eixos. Então ele na realidade ele não gira junto com o eixo piloto, nem com a rotação do motor. Ele é um elemento estacionário, pelo menos por enquanto vamos considerar ela assim, que a única função dela nesse momento então é só dar redirecionamento e manter com que o sistema tenha uma eficiência mais alta do que ela teria se não tivesse o estator. Um exemplo aqui de um sistema em que nós temos a bomba, turbina e não temos estator seria a embreagem hidráulica. Então seria exatamente o conceito da embreagem hidráulica, em que em altas rotações ela perde consideravelmente a potência, então normalmente ela não é utilizada muito na parte automotiva. E a solução para esse problema foi então usar esse estator aqui, que aí a gente consegue manter essa eficiência mais alta. Algumas vantagens e desvantagens aqui do sistema. Então a gente pode enxergar aqui como o sistema, na hora de transferir o torque, ele é feito por um fluido, então não tem desgaste ou desgaste muito pequeno em relação aos componentes mecânicos. Então nós temos que uma das grandes desvantagens dela é a baixa taxa de desgaste dos elementos mecânicos. Outra vantagem é que, como a gente transfere a potência via fluido, então ele tem um elevado nível de amortecimento. Isso quer dizer que ele filtra muito bem as vibrações torsionais. Então, nesse caso aqui, usando o conversor de torque, a gente não precisaria colocar, por exemplo, um amortecimento torsional, como a gente usaria lá com uma embreagem seca. Esse alto amortecimento aqui ele vem diretamente para a propriedade do próprio fluido. Então essa seria a característica dela como vantagens.
Uma desvantagem aqui que nós teríamos é que esse sistema aqui ele se torna muito mais complexo para fazer o projeto. Então a gente precisa entrar na teoria da mecânica dos fluidos para poder trabalhar com o projeto, dimensionamento desses elementos aqui. E existe um problema aqui, por causa da alta inércia dela, a gente não consegue usar sincronizadores para engatar as marchas. Então aqui, uma alta inércia, que é o do próprio fluido. Então aqui, uma caixa com conversor de torque, então ele não poderia usar, a princípio, sincronizadores. Uma outra característica aqui é dos conversores de torque Então, uma outra característica dos conversores de torque seria que ele, como a transferência de torque é pelo fluido, então se o motorista para o veículo e o motor continua ligado, ele não iria matar esse motor aqui. Então ele permite as paradas do veículo sem ter um elemento de desacoplamento entre a caixa de transmissão e o motor, porque ele já faz esse papel de não gerar um torque para o motor elevado a ponto de matar ele. Então aqui seria permite parada do veículo. Só, apesar da possibilidade do motorista que utiliza um veículo então, com caixa automática, conversor de torque, ele pode manter então lá na alavanca de câmbio na posição de drive, então o veículo está sempre engatado, pronto para se movimentar, ele pisa no freio e para o veículo. No momento que ele parou o veículo, o engrenamento lá continua, então a inércia do veículo, na realidade agora está freado lá pelo sistema de freio, então a rotação lá da roda é zero, da caixa de transmissão é zero, eixo piloto, a rotação do eixo piloto é zero. Então no lado aqui da turbina, a rotação dela seria zero, em função da força de frenagem que o motorista está exercendo no veículo. Só que o motor continua girando. Então, toda a potência que esse motor aqui fornece ao fluido, ele vai ser dissipado na forma de calor aqui dentro do fluido. Então, existe uma velocidade relativa aqui, que é a velocidade aqui provavelmente do motor em marcha lenta, do eixo piloto aqui da turbina zero. Então, essa diferença de rotação aqui geraria uma dissipação de energia e essa energia vai aquecer o fluido. Então, nessa situação, o motorista ele continua consumindo combustível, uma certa quantidade de combustível. Além disso, ele está sobreaquecendo aqui o fluido interno do conversor de torque.